Voltamos para mais um bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Pezão, nós acompanhamos há pouco tempo a Copa do Mundo, um dos eventos mais importantes do mundo, que o Brasil foi cenário dele, e teremos em 2016 as Olimpíadas, aí sim, no Rio de Janeiro. E uma das maiores reclamações no Rio de Janeiro foi com referência à mobilidade urbana. Caso o senhor seja governador, quais são os preparativos, quais são as ideias, os projetos para que a gente tenha um acesso melhor nas vias do Rio de Janeiro? Nós estamos fazendo o maior programa de investimentos em mobilidade urbana. Nós, junto com o prefeito Eduardo Paes. O Estado está fazendo a maior linha de metrô da sua história, levando o metrô para a Barra da Tijuca. Meus adversários falam que metrô para a Barra da Tijuca é metrô para rico. Mas tudo isso antes de 2016, né? Não, vai ficar pronto no final de 15 e até abril começa a funcionar o metrô para a Barra da Tijuca. Dinheiro na conta garantido. Até já o final empenhado da obra. Já, dinheiro no caixa, que nós assinamos com a presidenta Dilma. Terminamos o Arco Metropolitano, que era uma obra que estava há 43 anos no papel. Estamos fazendo a ligação da Via Light com a Avenida Brasil, onde a gente vai fazer um corredor na Baixada Fluminense, ligando com o corredor da Transbrasil, do prefeito Eduardo Paes. Isso também empenhado também? Agora, já andando, a obra já começou da Via Light, ligando com a Avenida Brasil. Fizemos o maior programa considerado pelo Banco Mundial de renovação, estamos fazendo, da renovação da frota de trens. Quando nós chegamos no governo, tinham 10 trens com ar-condicionado. Hoje tem 120. Até dezembro de 14, tem 150. Vai ter 150 trens com ar-condicionado. No primeiro semestre do ano de 2015, nós vamos estar com toda a frota de trens com ar-condicionado. Vai ser a idade média mais nova de trem no mundo. Tudo pago já. Todo mês chega 4, 6 trens da China. Quando nós chegamos, tinham 4 barcas alugadas. Nós alugamos, a concessionária alugou mais 5 e nós compramos 9. Está embarcando agora em setembro e eu estou lançando edital para mais 4 para botar na linha da Ilha do Governador e para Paquetá. Então nós estamos investindo, vamos tirar do papel, começar agora a linha 3, ligando Niterói e São Gonçalo, numa parceria com a presidenta Dilma. Estou deixando pronto, estou botando em licitação a linha de Gávea Carioca, já foi para licitação, um projeto. Estou fazendo Uruguai Almeia, até o Engenhão, e fazendo Jardim Oceânico até o Recreio, projeto. Deixar pronto. Quando nós chegamos não tinha um trem nenhum. Reforma de estações, já reformamos, entregamos a estação do Maracanã, agora com interligação trem e metrô. Serão mais 19 estações agora que nós vamos reformular para as Olimpíadas. Agora, os grandes investimentos que nós temos na mobilidade são da cidade do Rio de Janeiro, são da Prefeitura do Rio, são os corredores BRTs, são os VLTs dentro da cidade. O que cabe ao Estado, nós já estamos tirando tudo do papel e vamos entregar no primeiro quadrimestre de 2016. Perfeito. Governador, eu queria falar um pouquinho também de uma coisa que o senhor tem frisado muito nos debates, nos diálogos, com relação ao Código de Conduta, que foi estipulado pelo governador Sérgio Cabral, principalmente depois daquelas fotos e aquelas imagens retiradas em Paris e tal. E o Código de Conduta, eu gostaria de saber primeiro do senhor, qual é a determinação que o senhor terá, enquanto governador, com relação à implementação eficaz desse Código de Conduta, porque é uma satisfação, na minha opinião, social. Claro. E qual opinião o senhor acha com relação às relações de governadores, de chefes de Estado, entre a Prefeitura, entre Estado e União, com empreiteiros que prestam serviços a esses entes federativos? Cláudio, eu fui secretário de obra, então eu tinha que me relacionar com todas as empreiteiras, com todos os empreiteiros. Respeito muito, mas coloco acima de tudo o serviço público, a coisa pública, acima de qualquer relacionamento. Eu tenho 32 anos na minha carreira política. Sempre recebi o empresariado, sempre fiz, desde o meu município, quando eu entrei, tinha um orçamento de 17 milhões, levei o orçamento para 95 milhões. Eu respeito muito o relacionamento do político, do governo, do prefeito, do governador com o empreiteiro ou com o empresário que venha para o nosso estado e que a gente procura atrair. Agora, eu respeito muito
e obedeço muito o código de conduta que foi implementado. Eu não misturo as coisas, né? Eu sei os limites que nós temos, né? E o governador veio a público, se desculpou e implementou esse código de conduta que nós seguimos à risca esse código de conduta. E caso seja o governador eleito, isso será mantido? Claro, eu já sou governador e tenho permanentemente, a gente está sempre discutindo, tem um conselho, né, de altos procuradores do Estado, desembargadores, que estão sempre vendo e nos alertando se tem alguma coisa errada. Eu quero sempre fazer tudo certo. Outra coisa importante do Rio de Janeiro é o seu litoral, né? O Rio de Janeiro é uma cidade extremamente turística, ela vive muito do turismo e nós sabemos ainda que existem alguns pontos que precisam ser reciclados em termos, inclusive, de água límpida, de reestruturação. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa questão da água tratável no Rio. Eu soube por pesquisas e informações do senhor que mais de 50% a gente já tem de água tratada, de esgoto tratado no Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor colocasse dentro dos seus projetos qual o avanço que nós teremos aí no litoral do Rio de Janeiro. A gente fizemos diversas parcerias através da Secretaria do Ambiente, através do INEA, com recursos do FECAM, com todas as cidades, né, todas, mesmo as que não têm a concessão da SEDAI, a gente procurou sempre fazer o tratamento do esgoto. Quero avançar muito, vou avançar na Baixada Fluminense. Agora, a gente tem uma grande carência ainda, que é a falta d'água na Baixada, né? São uma vergonha. Quando nós assumimos, o Estado devia à Caixa Econômica Federal um empréstimo que não era pago há 12 anos, né, pelos governos anteriores. Nós levamos um cheque, a Caixa Econômica e a presidenta Dilma, um cheque de 2 bilhões e 200 milhões de reais para pagar esse empréstimo. A SEDAI dava 30 milhões de prejuízo por mês quando nós entramos. Hoje dá de lucro. Quando nós entramos, a empresa estava 5 anos sem balanço. Então era uma vergonha o que aconteceu na SEDAI. Nós pagamos as dívidas, recuperamos a empresa hoje tem grau de investimento e conseguimos fazer a maior operação da história hoje de saneamento. Assinamos com a presidenta Dilma 3 bilhões e 200 milhões de reais para levar a água a toda a Baixada Fluminense. Fazer o complexo do Guandu 2. Então, em 2 anos nós vamos fazer esse grande investimento. Estou lançando agora, nos primeiros dias de setembro, uma licitação de 1 bilhão e 200 milhões de reais já desse empréstimo para levar a água para a Baixada Fluminense. Então, depois a gente vai trabalhar com o mercado, com as parcerias, para a gente tratar o esgoto da Baixada, que ainda tem muito baixo o tratamento de esgoto. E sempre colocar os órgãos ambientais nossos para as parcerias, como fizemos agora em Búzios, fizemos em Saquarema, São Pedro da Aldeia, mesmo que seja um serviço concessionado, de fazer as parcerias para nós realizarmos o saneamento dessas cidades, ajudar a concessionária. Lá é uma concessionária privada, mas nada impede da gente fazer essas parcerias como fizemos agora em diversas cidades do litoral aqui da Costa Azul. Governador, outra questão importante se refere, o senhor já citou várias vezes a presidente Dilma e essa parceria. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa necessidade, dessa boa relação entre executivos estaduais e a presidência da República e onde Dilma se encaixa na sua campanha no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos eu considero o maior ativo que o governador Sérgio Cabral teve e o nosso governo foi o relacionamento com Brasília. Nós pagamos um preço muito grande pela falta de entendimento dos governos anteriores com Brasília. Eu me lembro muito, eu estava começando, era vereador, né, o ex-governador Moreira Franco, que era do mesmo partido do presidente Sarney, com 5 meses de governo, brigar com o presidente Sarney. O Rio sempre teve essa tradição de briga de governos com Brasília. Eu vi a filha do ex-governador, né, sitiar o presidente Lula dentro do Hotel Glória. Então eu lembro muito, quando nós fomos em dezembro, antes de tomarmos posse, o presidente Lula chamar a presidenta Dilma, o Sérgio me chamar, e o presidente Lula chamar a presidenta e falar: a Dilma vai ficar encarregada de atender o Rio, eu quero que você indique uma pessoa para fazer, eu quero ajudar o Rio de Janeiro.
E o Sérgio falou que seria eu. E eu tive um orgulho imenso dessa convivência com a presidenta Dilma nesses 7 anos e 8 meses de governo. Eu faço a política muito com coração, com sentimento. Eu boto muito o relacionamento à frente dos partidos, do relacionamento aí que a gente tem com as coligações. Isso não é um pouco utopia, isso não? Não é não. Eu sempre tive as minhas conquistas por ter esse temperamento, né? E a presidenta foi uma grande amiga do Rio de Janeiro. Eu estou falando agora no último dia de prazo que ela tinha para assinar convênio, assinar as parcerias, ela assinou com a gente. 2 bilhões e 600 milhões para a urbanização das favelas, da Rocinha, do Jacarezinho, do Lins, da Tijuca, da Mangueira. Isso não tem preço. Entrar em comunidades que ficaram abandonadas há 20, 30 anos. 3 bilhões e 200 milhões de reais para a SEDAI, para nós realizarmos esses investimentos e levar água. 1 bilhão e 800 milhões para levar o metrô da linha 3 de São Gonçalo a Niterói, colocando recursos da União. Então eu considero muito isso, né, esse entendimento que nós fizemos, fora as parcerias que nós fizemos no Arco Metropolitano, na Via Light, nos asfaltos, aqui, né, nos canais de Campos, agora 600 milhões de reais para nós realizarmos os investimentos da contenção das cheias em Itaperuna, em Laje do Muriaé, em Italva, em Santo Antônio de Pádua. Então deu uma pavimentada boa na sua candidatura. Mas não só na minha candidatura, para o Estado. Para o Estado. Ela mostra o compromisso que ela teve com o Estado do Rio. Então isso, para mim, está acima dos relacionamentos partidários. Ela é uma grande amiga do Rio de Janeiro. Agora, o meu partido é o Rio de Janeiro. Eu tenho pessoas que apoiam o Aécio na minha coligação, tem partidos. Né? Eu me lembro muito, as pessoas falaram assim, o Pezão não vai conseguir nem fazer coligação. Eu tenho a maior coligação dessa eleição, o maior tempo de TV. Eu tinha 4%, eu tinha 15 partidos junto comigo. Hoje tem 18 e ainda tem o apoio do PDT, né, que não declarou na sua ata, mas deu indicativo na sua ata, a maioria do PDT me apoia. Então eu tenho um orgulho muito grande da minha trajetória e sempre foi uma trajetória da união, sempre de estender a mão. Eu tenho um orgulho imenso de andar nas cidades hoje. Eu ando com o prefeito atual, a maioria das cidades. Eu ando com a segunda força, a terceira força, a quarta força da cidade, como eu andei em Barra Mansa ontem. Então eu tenho um orgulho muito dessa minha trajetória política, que sempre foi um ensinamento, Cláudio, que eu sempre gosto de falar. O ex-senador Nelson Carneiro, o primeiro conselho que me deu em 1981... Autor da lei do divórcio, né? Ele falou assim para mim, meu filho, siga uma coisa só na política. Transforme seus inimigos em adversários e seus adversários em correligionários. E eu sempre procurei fazer isso na política. Perfeito. Nós estamos aqui com o governador Luiz Fernando Pezão. Vamos ao intervalo e retornaremos ao nosso último bloco de A Polêmica.